Direita é um espectro político, tem um negócio maior que a direita que chama conservadorismo. O conservadorismo não tem que curvar a cabeça para ninguém. O erro técnico de não ter outros candidatos conservadores, qualquer resfriado, qualquer problema. Pablo Marçal não se segurou e mandou um recado direto sobre Bolsonaro e o cenário político de 2026. Durante uma entrevista polêmica na CNN, o empresário e influenciador cristão expôs sua visão sobre a inelegibilidade do ex-presidente, as movimentações políticas e até possíveis estratégias do governo atual. Ele foi incisivo e não poupou palavras. O que ele disse pode mudar o rumo da política brasileira. Vamos entender tudo agora. No último domingo, o empresário e influenciador cristão Pablo Marçal concedeu uma entrevista à CNN, abordando temas polêmicos como a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, o cenário político para 2026 e a importância do conservadorismo no Brasil. Marçal foi direto ao ponto ao afirmar que Bolsonaro deve continuar lutando para reverter sua inelegibilidade, ressaltando que a decisão final deve ser do povo. Ele também revelou suas próprias pretensões políticas para 2026, mencionando o interesse em disputar um cargo executivo, seja no governo do estado de São Paulo ou até mesmo na presidência da República. O empresário destacou que, para as próximas eleições, é essencial que haja pelo menos 10 candidatos no espectro conservador, garantindo que os eleitores tenham mais opções. Ele fez questão de separar o conceito de direita do conservadorismo, explicando que este último abrange valores cristãos, defesa do livre mercado e outros princípios fundamentais. Ele defende que o conservadorismo não deve se curvar a espectros políticos e precisa ampliar sua representação. Além disso, Marçal criticou a suposta perseguição política contra Bolsonaro e outros líderes conservadores, afirmando que o mesmo não acontece com figuras da esquerda. Ele mencionou casos de anulações de processos e apontou que considera um jogo de cartas marcadas no cenário político atual. Sobre uma possível prisão de Bolsonaro, Marçal fez um alerta contundente. Se Bolsonaro for preso, ele se tornará um mártir e sua base se unirá ainda mais em torno dele. Marçal, com sua formação jurídica, questiona a própria narrativa do golpe de Estado, como alguém que não está no poder poderia dar um golpe contra si mesmo. Para que a tese de golpe fosse válida, Lula já deveria estar na presidência, o que não era o caso na época dos eventos apontados na denúncia. Ele também reconhece que há pessoas enroscadas em falas de WhatsApp, mas ressalta que essas conversas são apenas discursos inflamados, sem capacidade real de execução. Isso levanta um questionamento sério sobre a criminalização de pensamentos e debates acalorados em grupos privados. Diante desse cenário, a grande pergunta que fica é: o Brasil caminha para um embate ainda mais acirrado em 2026? Fique agora com as declarações polêmicas de Marçal e escreva nos comentários a sua opinião. Pablo, eu queria falar agora sobre 2026, o ano que já começou. A gente sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível e pode ser preso até o final do ano. Mesmo assim, ele insiste numa candidatura presidencial que, de certa forma, tem interditado o debate sobre a sucessão no campo da direita. Essa estratégia de Bolsonaro, ela não está prejudicando esse campo político de alguma maneira? Não, e quero dar os parabéns para ele, que ele estava deixando isso em aberto. E, na verdade, ele tem que insistir nisso. Ele tem que insistir em continuar revertendo a possibilidade de elegibilidade. Inclusive, faço um apelo para a justiça brasileira. As pessoas que têm que escolher. É nítido que a gente está num sistema de freio contrapeso, tentando regular o que o povo tem que votar. Na verdade, tem que deixar as opções disponíveis para o povo. Como ele já, para quem não lembra, ele está inelegível por 3 ações, uma foi revertida. Eu sugiro, né, que o povo peça por isso. Eu não gosto, a pessoa pode falar que não gosta do Bolsonaro, mas é muito ruim você ter antagonistas políticos sendo caçados. E você olha, por exemplo, no espectro político de esquerda, não tem ninguém inelegível, não tem ninguém caçado. Você vê processos, 40 processos anulados, você vê muitas pessoas sendo descondenadas, você vê, eu estou respondendo uma ação enquanto o Lula, em favor da minha pessoa, ele enquanto presidente, ele entrou com a ação que eu falei que ele roubou no passado. Aí entraram com a ação, o delegado da PF perguntou: o que é isso aqui que você falou? Eu falei: eu não falei contra o presidente. Quando eu falei, o ato era ex-presidente, ele não estava em exercício de cargo, então não faz sentido essa ação. Ele está perseguindo. Acho que um recado para o Lula, inclusive: para de perseguir. De todo mundo, ninguém no Brasil é bobo e sabe que se o Lula determinar que o Caiado não vai sair, eu não vou sair, não vai sair, o que ele vai fazer? Vai usar aquela influência. Ele, que é o maior político da história do Brasil, venceu 3 eleições, colocou a Dilma Rousseff para vencer 2 vezes também. Esse cara, ele é um articulador de dentro do presídio, de dentro da cadeia. Ele estava com 40% da intenção de voto. Ele sai e vence a eleição do Bolsonaro, que acho que é a maior lenda que a gente já viu. Lenda não, né? Um é lenda, o outro é o mito.
a gente precisa de um fato agora, né? A gente precisa de um jogo diferente em 2026. Por quê? Porque o brasileiro, se ele não mudar a mentalidade, a gente vai viver escravizado com esse tipo de política. A gente tá brigando o tempo inteiro, tanto de gente que mata por causa de política. Eu acredito que tem que ter uma postura diferente, mas não faz sentido para mim uma disputa onde o Bolsonaro é excluído, onde as pessoas que estão querendo servir o povo é excluído. E se a gente não falar sobre isso, acho que é um assunto delicado, vai acontecer com que parece ali na Venezuela, né? Não tem oponente. O oponente vai preso, o oponente morre, o oponente tem que fugir do país. Não faz sentido. Sobre a prisão do Bolsonaro, se acontecer, vai ser o pior erro de cálculo da história. Bolsonaro, do jeito que tá, nessa de vai preso, não vai preso, é mais uma agonia, uma ansiedade para ele, pessoalmente. Só que o povo fica em alerta. Se você prender, aí você vai ver. Aí o povo vai voltar a ficar apaixonado na causa. Eu acredito, minha singela visão, acredito que eles vão colocar uma tornozeleira eletrônica para tentar humilhar ele. Já tomaram o passaporte, estão fazendo manobra para tomar do Eduardo. Eles vão fazer isso para humilhar o Bolsonaro, para tentar minar. Só que tudo que você faz contra um cara com um senso de injustiça social, isso vai fazer com que ele cresça. Então, até hoje não foi decretada a prisão, depois de 2 anos, por que não tem essa prisão? Porque eles estão calculando e vendo que é a pior opção. Não é simplesmente algo justiça, eles estão vendo o Bolsonaro como uma ameaça. Não, de novo, né? Fiquei 5 anos na academia, vou dar meu parecer jurídico. Eu li um pedaço da oferta do PGR em relação à denúncia. Qual que é a lógica de falar de golpe de Estado contra um cara que nem está na presidência da República? Não faz sentido. Se o cara tá armando antes da posse, qual a lógica de falar que aquilo é uma tentativa de golpe de Estado? A lei da abolição violenta do Estado Democrático de Direito prevê que se puna uma tentativa de golpe. Então, se acontecer o golpe, Não, mas pela você não denúncia, o Bolsonaro estava no exercício do mandato dele quando isso foi gestado. Não. Ele não tem como ele dar golpe de Estado contra si mesmo. Para aquilo lá ter legitimidade, tem que ter o Lula como presidente. E os fatos, eu vou te falar que eu acho, conhecendo algumas pessoas que estão ali envolvidas estão enroscadas nisso aí. Aquilo ali é Então você bravata. admite que tem gente enroscada e que teve coisa errada. Não, enroscado no tanto de fala. Tem as falas no WhatsApp. Eu vou falar exatamente isso. Aquilo ali é bravata, é loucura. Aquilo ali é conversa de doido no WhatsApp, falando loucura que não ia executar nunca o negócio daquele. Só que eu tô deixando claro o seguinte: o golpe de Estado, na data que eles pegaram aquilo ali, ele não consegue dar o golpe de Estado contra ele mesmo. Então, não tem nada a ver com isso. Segundo, para aquilo ser uma tentativa de golpe de Estado, o Lula tinha que ser presidente naquela data. O Lula não era presidente naquela data. Então aquilo ali é inepto. Não faz sentido. Ali não tem tentativa, porque a tentativa precisa ser frustrada. Ninguém parou a tentativa. Ali não foi nem um ensaio para ação. Ali foi bravata em WhatsApp. Agora, se for condenado um negócio desse aí, eu não sei nem o que eu vou fazer com meu diploma de direito. Não faz sentido nenhum. Eu entendo a força. Entendo que o Bolsonaro ele se virou contra o sistema. E depois que passou a eleição e foi eleito, ele não deixou a campanha de lado, ele continuou numa campanha. O presidente da República, quando ele ganha, ele precisa de assumir um papel de estadista. Ele precisa de parar com essa briga, ele precisa de parar com essa confusão. Agora, falar que aquilo ali é uma tentativa de golpe de Estado é como se você pegasse e oferecesse uma ofensa a 2 milhões de juristas, salvo engano, se é esse número aí que tem no Brasil. Agora, o candidato da direita em 2026 vai ter que pedir o aval de Jair Bolsonaro ou essa construção política vai acontecer à revelia do ex-presidente? A direita é um espectro político, tem um negócio maior que a direita que chama conservadorismo. O conservadorismo não tem que curvar a cabeça para ninguém. Os conservadores têm uma ligação forte com o cristianismo, têm uma ligação forte com o livre mercado, têm uma ligação forte com tudo, empreendedorismo, geração de tecnologia, de matriz energética. Esses caras, eles não têm que curvar para espectro político. Inclusive, se tiver mais pessoas sentindo de ser candidato, eu sugiro que entre. Acho que o erro técnico do Bolsonaro foi ele de um lado sozinho como candidato, contra todo mundo de esquerda para apoiar o Lula. Pelo debate da Globo, onde o padre criou uma confusão ali, aquilo desacelerou a entrada de Neymar, o Gustavo Lima, o sertanejo, aí começou com o super live daqui, fazer coisas com os influenciadores. Esse negócio levou a disputa para o segundo turno. E quem cresceu no segundo turno foi o Bolsonaro. Só que eu acredito que o erro técnico de não ter outros candidatos conservadores, qualquer resfriado, qualquer problema no candidato... Então ele está cometendo esse erro agora novamente? Não, ele não está cometendo. Ele não vai disputar isso sozinho. Se o Bolsonaro é o cara que vai e ele conseguir lograr isso, eu espero que ele logre, mesmo não sendo candidato, eu não estou torcendo para ele ficar fora. Isso aqui não é uma disputa para ver quem é melhor, é uma disputa quem dá conta de servir o povo. Ele já teve a oportunidade dele, eu, Pablo, sendo candidato, eu quero que ele dispute a eleição. Aí alguém fala, não, mas isso vai te prejudicar. Não vai me prejudicar. O povo precisa de amadurecer, então eu tenho convicção que é melhor que todos eles disputem. Eu acredito que o Caiado tem que disputar, o Gustavo tem que disputar, chegou na hora específica, a gente tem que olhar, peraí, chegou aqui, vai insistir com isso? Não, eu acredito de verdade
que vai ter, pela primeira vez, muitas pessoas no espectro conservador. O Zé não quer ser vice de alguém, o Ratinho Júnior quer ser candidato. Ele é um cara muito bom. Caiado, Gustavo, Pablo, o próprio Bolsonaro. Eu acredito que tem que ter uns 10 de direita ali, não tem limite isso. E depois, fechando esse funil, a gente Como descobre é que é a sua relação com o Bolsonaro? Vocês andaram se estranhando na eleição municipal, ele te criticou. O Carlos me ligou, pediu perdão, conversou, falei, beleza, vamos parar com isso. Só que ele ligou no dia que eu tava quase Ele chegando em fez primeiro. isso num momento muito oportuno, né? Isso, ele fez isso quando eu tava chegando em primeiro lugar. Eu Não vi o acho valor. que era muito carinho ali no coração. Não, não é carinho, eles apanham muito também, sabe? Na verdade, eles são muito perseguidos, então eles não confiam nas pessoas. Eles não ouvem conselhos. O Carlos, segundo palavras do Bolsonaro, é um fio desencapado, então não tem aonde você pegar ali pra funcionar. Eu entendo eles apanham muito. Então, assim, eu conversava muito com o Bolsonaro, né? Mandava muita mensagem, tudo. Quando eu tava bem ali, tava ótimo e tal. Só que meu sentimento, e é só um sentimento conhecendo o Bolsonaro, acho que ele não gostou de ver eu crescendo de forma abrupta daquele jeito. Ele acredita no coração dele que ele tem uma missão de salvar o Brasil mesmo, e aquilo é legítimo no coração dele. E o que eu percebi? Eu percebi que o Pablo, que não poderia oferecer perigo, é um Pablo legal, tá tudo certo, eu ajudei na campanha, com estratégia, com dinheiro, né? Coloquei dinheiro na campanha, influência mais ainda. Acho que eu envolvi uns 300 mil influenciadores, né? O Brasil tem mais de 4 milhões, 300 mil eu consegui trazer pra campanha, fiz um negócio bem forte pra ele. E ele foi o único que cresceu na campanha de 22. Só que quando ele viu o povo falando o tempo inteiro, e algumas pessoas, inclusive, se levantando contra ele porque ele não tinha candidato conservador, eu acho que ali criou uma ruptura emocional dele comigo. Mas diferença porque você nunca vai me ver desonrando o Bolsonaro. Em 22, eu tava assim, maluco, eu cheguei a falar mal Mas dele. você desonrou várias pessoas. O Bolsonaro, mesmo que ele faça gato e sapato... Não, deixa eu te explicar. Honrar é uma posição que não é todo mundo que tem. Desrespeitar é diferente. Acredito que eu desrespeitei pessoas assim. E no meio do jogo político, quem não desrespeitou, que atira a primeira pedra. Porque no jogo político o desrespeito é prioridade. No debate político é um xingando o outro, é um inventando loucura ali. Eu não consigo achar um puro ali num debate político. A questão do Bolsonaro é o seguinte. O fato, eu acreditei nele, eu acompanhava ele 10 anos antes de direito as falinhas ali, as coisas que ele fazia no parlamento, eu achava ele bem da hora. Só que ele não teve a postura republicana e nem nobre quando ele teve a oportunidade. Eu acho que ele perdeu pra ele mesmo. Agora, se eu for pra disputar um debate com ele, não espere eu entrar em atrito com ele. Eu não acho que não faz sentido. Por quê? Porque ele construiu uma esperança e ele é o maior nome de direita que o Brasil tem. Pra mim, ele não é o maior nome conservador. Ele é o maior nome de direita. Quem é o maior nome conservador? Eu acho que tem muita gente escondida que vai aparecer aí. Tem gente que é conservador, não que usa isso. Então, a gente tinha um antipetismo no Brasil e esse antipetismo, o Bolsonaro abraçou ele, pegou tudo pra ele. Então, eu acredito que se ele disputar, que eu faço votos, ele vai ter um resultado diferente de todos os anos que ele já disputou a eleição. Acredito que o Lula não dá conta de vencer essa eleição em hipótese nenhuma, conta da economia. Inclusive, mandar o recado pro presidente Lula. Presidente Lula, se você não apresentar um plano austero de corte de gastos, um plano fiscal de verdade, que essa ladainha que vocês estão fazendo aí com a Haddad não faz sentido nenhum. Para de gastar bilhões em viagem, para de gastar bilhões, você vai gastar agora 3,5 bilhões para contar a história pro povo brasileiro, para tentar amenizar o sofrimento deles. Né? A picanha não vai chegar, assume isso pro povo. A minha sugestão para você, se você precisar de ajuda, chame quem é empreendedor, quem é investidor, quem entende dinheiro. Eu não vou cobrar de você fazer uma gestão excepcional, porque você não entende gestão. Tá aprovado. Você foi um sortudo em 2003 por causa do boom de commodities no mundo, e agora você tá sem sorte. E sem sorte e sem gestão. Faça o melhor governo da sua vida. Pega a última oportunidade que você tem. Você já vai fazer 80 anos de idade. Não jogue fora o nome que você construiu como presidente. Vai ser uma catástrofe se você não frear esses gastos do governo federal. Cadê as grandes obras? Cadê a matriz energética sendo aumentada no país para a gente gerar mais emprego? Cadê a tecnologia? Você não fala disso, cara. E tá queimando todo o nosso dinheiro. Pela primeira vez na história, chegar em 9 trilhões de endividamento. Por que o Correios, de novo, Bolsonaro assume, vai lá com a gestão austera, tira a companheirada, Correios começa a dar lucro. Como que uma empresa que não tem concorrente tá dando prejuízo, tem um rombo lá, tudo de novo, vai voltar tudo de novo, a gente vai ter que ir pra rua de novo.